E a Janine Alves já está aqui com a gente, como todas as terças-feiras e quintas-feiras. Muito bom dia, Janine. Bom dia. E a análise que você faz dessa situação? É que vida de presidente não é fácil, né? Porque para resolver um problema, o presidente acabou acolhendo a reivindicação dos caminhoneiros e criou uma tabela de frete. Só que isso vai de encontro à lei de oferta e procura no mercado. O que é, ao longo dos últimos anos, principalmente durante o governo Lula e Dilma, foi dado muito incentivo à compra de caminhões. Crescendo, e a frota cresceu muito. Se a economia continuasse crescendo ao ritmo que vinha lá em 2006, 2007, 2008, como foi o início da política, não teríamos problema agora, só que cresceu muito o número de caminhões e a produção veio a cair a partir de 2014 e de maneira significativa. E o que aconteceu? Redução no número de fretes, maior concorrência entre os caminhoneiros, redução no valor recebido. E aí está o caos estabelecido após a política da Petrobras de aumentar aumentar o preço do diesel de uma maneira significativa, complicando a vida dos caminhoneiros e o retorno financeiro deles. E agora a gente vê esse impasse, porque o STF vai estudar, vai dizer se é ou não constitucional a regra de conduzir o preço. Para o mercado é extremamente danoso, por quê? Porque ele vai de encontro à lei de oferta e procura, mas para os caminhoneiros, em compensação, existe o benefício. A agência, a ANTT, defende os caminhoneiros no sentido que houve uma queda muito grande no preço dos fretes. Já o STF vai julgar a constitucionalidade e o CAD diz que isso pode gerar um comportamento semelhante a um cartel, ou seja, controle de preços no mercado, o que vai de encontro à lei de oferta e da procura, e quando há um aumento, é no bolso do consumidor que isso vai pesar no final, né? E o detalhe, a última tabela lançada pela ANTT, segundo os produtores que precisam do frete, indicam que houve um aumento de 3 vezes no valor do frete, o que aumenta significativamente o custo. Para os caminhoneiros também, isso pode ser ruim, por exemplo, já no Porto do Rio Grande do Sul, que é uma informação que a gente tem, caiu pela metade o fluxo de caminhões, de 700 para 300. Né? Menos de metade. Ou seja, também pode impactar com redução de frete, porque agora o produtor ele está com essa insegurança jurídica e mesmo de custos para contratar novos fretes. Então, isso vai dar um freio na economia e menos dinheiro para os caminhoneiros e uma insatisfação, né, generalizada do setor produtivo, que diz que o custo aumentou muito. Sem falar que essa foi considerada a grande vitória, assim como a redução no preço do diesel, justamente do movimento que os caminhoneiros fizeram aqui no Brasil. Né? Exatamente, né? Isso é uma consequência do que aconteceu na manifestação. Óbvio que a reivindicação é justa, mas existe uma lei de oferta e da procura. Muitos caminhões, muita concorrência, acaba reduzindo o custo. E o detalhe, a lei da oferta da procura ela pode ser implacável, porque mesmo com o tabelamento de fretes, a concorrência acaba se estabelecendo entre os caminhoneiros, a partir do momento que o setor produtivo vai buscar o menor custo de transporte. Só que aumentar 3 vezes o valor do frete no momento em que a economia não está absorvendo maiores custos, né? Maiores preços, no momento que o consumidor também não tem dinheiro para bancar essa estrutura realmente defasada que a gente viu, porque a única maneira de resolver o problema é fazendo a economia funcionar novamente. E eu acho que essa aplicação do governo é retomar o crescimento da economia, fazer que ela seja movimentada. E como existe uma briga muito grande por arrecadação de recursos, que a gente vê uma pressão dos impostos, que causou inclusive o aumento dos combustíveis via PIS, COFINS e ICMS, para amenizar a situação de estados, municípios e do governo federal, e a pressão acabou seguindo para o setor produtivo e para o bolso do consumidor mais uma vez. E o que se pretende agora é uma solução jurídica para o impasse econômico, né? Onde o governo, através de um decreto, simplesmente terminou com a lei de oferta e procura de um único segmento. Mas a gente tem que considerar que, no momento que foi necessário a atuação exatamente para poder fazer a economia voltar ao normal, a manifestação dos caminhoneiros paralisar, né? Porque a gente viu os danos para todos, enfim. Mas é um segmento que merece toda a cautela nesse momento. E vida do presidente não vai ser nada fácil daqui para diante.